Hebreus, capítulo 5, nós vamos pegar aqui, irmãos, versículo 12. Fala assim, ó, Hebreus 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Outro vírgula é uma pausa, né? Mas eu vou ler. E vos havei feitos tais, de que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Aí vem o 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, criança. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, aqui nós vamos pregar daqui um dia, damos movimento, mas é pregação para outra hora, tá? Tem os sentidos exercitados, também esse aqui é movimento, né? Para discernir tanto o bem como o mal. Então é o que nós vimos semana passada, vimos várias coisas, a gente não vai pregar aqui, que esse pessoal, aqui os hebreus, já eram para estar dando aula, né? Já era para estar ganhando outros para Jesus, já era para estar evangelizando, e a palavra fala assim, pessoal, mas você tem que aprender todo o beabá de novo. Você tem que de novo ensinar para vocês o básico da palavra. Já era para estar dando aula e vocês pararam no tempo. E aí depois ele falou, né? Olha, o leite, a comidinha rala, é para criança. Agora tem um sólido mantimento. Como assim, pastor? Então isso quer dizer que tem duas Bíblias, a Bíblia das crianças e a Bíblia dos adultos? Não, a Bíblia é uma só, ela está fechada. Elas são 66 e acabou. Mas adulto ou criança é a pessoa que vai até a palavra de Deus. Por que Jesus causava confusão em muita gente, irmãos, né? Porque os fariseus imaginavam ele de um jeito, achavam que ele viria de uma maneira, ele veio completamente diferente. E às vezes aquela pessoa que era mais humilde, talvez não tinha tanta aquela cultura como os fariseus e os religiosos, ela via ali não um profeta, ela via o quê? O próprio Salvador. Então não adianta, irmãos, é uma necessidade. Pastor, mas se a pessoa não crescer espiritualmente, ela vai entrar no céu? Irmãos, o que vai nos fazer entrar no céu é aceitar Jesus. Né? Se a pessoa hoje aceitou Jesus e amanhã Jesus volta, ela vai para o mesmo céu daquele camarada que está há 80 anos com Jesus. Eles vão entrar, o quê, moço? No mesmo céu. Não tem um céu VIP, não tem um céu para quem tem mais. Não tem, não existe. Né? Mas só que tem uma coisa, moço. Aquele camarada que andou mais tempo com Jesus, o que espera? Que ele tenha dado mais frutos para Jesus. Aquele se converteu hoje, amanhã Jesus volta. Não deu tempo dele ser discipulado, dele crescer, dele ganhar alma para Jesus muitas vezes, né? Mas aquele que ficou mais anos com Jesus, o que se espera, irmãos? Que por passar mais tempo com Jesus, ele ia ter feito o quê? Mais a obra de Deus. Então, o crescimento espiritual, né, irmãos? Ah, se a pessoa não crescer, ela não vai entrar no céu? Não, o que bota a pessoa no céu é Jesus. Se converteu, amém, glória a Deus. Se ele voltar agora, a pessoa está salva. Mas o crescimento espiritual, irmãos, ele tem a ver com a maneira que a pessoa vai servir a Deus. Lembra que nós vimos semana passada, vamos lá em Gálatas, né? Que mesmo que venha a ser Senhor de tudo, se for menino, não, né? Não recebe as bênçãos completas. Lembra que nós vimos lá em Coríntios 3, né? Essa mensagem semana passada, né? Que são essas crianças que causam divisão, contenda, né? Não é amizade, é gangue, é afronta diabólica, é partidarismo, é inveja, é coisas ruins, é problema, né? E nós vimos então que a pessoa causa problema. Mas e a pessoa que ela cresce, pastor? A pessoa que ela cresce, ela vai ter o quê, irmãos? Ela vai ter o alimento, né? Por isso que, vamos ler de novo ali o 13, ó. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é
menino, né? Vamos ler de novo o 14? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, maduros, não é? Em razão, os quais do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Até eu falava semana passada, irmãos, segunda, quarta e sexta, você vem aqui, é só vitória, amém, nós pregamos fé. Mas, irmão, domingo, o povo tem que vir na igreja e tem que ser alimentado com a palavra de Deus. A pessoa tem que saber quais são os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo, santidade. A pessoa tem que saber qual é o chamado de vida dela, para que ela serve no reino de Deus. A pessoa tem que conhecer, não usar a palavra de Deus, né? Não ficar só em versículos isolados. Porque como eu pregava hoje de manhã, irmãos, a igreja é o que ela come. E quem é que alimenta a igreja? É o pastor. Tem um pastor fraquinho, ou uma pastora, um obreiro, sei lá quem for, fraquinho, ralinho, michuruca, ele vai entregar o que para o povo? Ele vai levar o povo a crescer mais do que ele cresceu? Não, aí fica aquela igreja raquítica, michuruca, aquela igreja que não cresce, no sentido nem de número, né, irmãos? E deve crescer, mas também o quê? Nem o quê? Espiritualmente falando. Mas agora ele entrega para a pessoa o leite, né? E depois vai entregando as comidas mais sólidas, aquele povo cresce, amém? Aquele povo amadurece, aquele povo começa a ser o quê, irmãos? Útil no reino de Deus. Então, pastor, eu quero ser útil. Então você tem que dizer o quê? Eu quero crescer. A gente viu a semana passada que assim como ninguém nasce para ser criança o resto da vida, o que é criança, irmãos? A criança é um projeto de adulto. Todo mundo nasce para um dia ser um adulto, não é verdade? A infância é um pedacinho da nossa vida. A maior parte da nossa vida, uma vida normal, é o que, irmãos? É a vida adulta. Né? Então, espiritualmente falando aqui, irmãos, é a mesma coisa. Né? Deus quer que nós vamos crescer em nome de Jesus. É verdade, pastor, eu quero ser útil na obra de Deus. Então você precisa crescer. Eu quero que Deus possa contar comigo. Então você não pode ser menino. Eu quero que Deus fale mais comigo na palavra. Então você não pode ficar na aguinha michuruca. Eu quero ser mais usado por Deus. Então você tem que ter o quê, irmãos? Estrutura. Eu até consigo construir um prédio, irmãos, de 5 andares no fundamento de 15. Mas eu não consigo construir, irmãos, um prédio de 15 andares no fundamento de 5. Pezinho de alface, até criança arranca da terra. Agora, aquele espinheirão grande, irmãos, de anos, né? Aqueles cedros, às vezes nem escavadeira. Olha, não é assim, né? Ah, mas a chuva derrubou. Já não estava muito bem a raiz. Porque de verdade, irmãos, é assim. Vai lá dar um bicudão lá, quebra o pé e nem mexe a árvore. Não é verdade? Então tem que ter essa estrutura em nome de Jesus. E isso é para todos nós. Amém? Então, o crescimento espiritual que nós precisamos buscar. Alguém vai falar assim, ah, mas ninguém é perfeito. Tá, mas a mesma Bíblia que diz que ninguém é perfeito, ela nos diz para ficar, então, estacionado? A mesma Bíblia que fala que ninguém é perfeito, nos manda conhecer e prosseguir em conhecer. A mesma Bíblia que diz que ninguém é perfeito, não nos manda ficar acomodados, não nos manda ficar estacionados. A mesma Bíblia que diz que ninguém é perfeito, é a mesma que diz, não fica só no leitinho, vai buscar o alimento sólido. Amém? Aí alguém vai dizer, ah, mas a Bíblia diz que nós temos que ser como criança para entrar no céu. Aí você dá essa lapada aqui, ó, Coríntios capítulo 14. Vamos lá? Coríntios capítulo 14. Um pouquinho para trás, irmãos. 1 aos Coríntios capítulo 14. Olha só o que fala o versículo 20. Por isso que eu procuro ser um pastor, mas que leva o povo a crescer, a dar feijão e arroz. Ah, o senhor é melhor? Melhor posso não ser, mas diferente eu sou. Porque eu quero que você cresça, irmãos, que você amadureça, que você descubra qual é o teu chamado, que você tenha experiência com Deus. Eu quero que você saiba quando Deus pode usar você. Eu quero que você veja Deus na palavra, você tenha intimidade com Jesus. E isso, irmãos, é crescendo. Segunda, quarta e sexta é sanitária. Mas domingo, irmãos, é feijão com arroz. E vem com um prato fundo que aqui tem comida para ti. 1 Coríntios, capítulo 14,
Versículo 20 fala o quê? Irmãos. Então não é para o mundo lá fora, é para a igreja. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Quando alguém fala assim, mas Jesus falou que quem não for como uma criança não entra no céu. Ele falou que quem não for humilde como uma criança, o coração puro como o de uma criança, mas ele não falou infantil como uma criança. Porque a Bíblia fala o quê? Irmãos, seja menino na malícia. Mas agora no entendimento tem que ser o quê? O quê? Adulto. Amemos? Então tem que crescer, tem que amadurecer, ter o coração puro como o de uma criança, ter um coração simples, humilde, ter um coração, né, limpo como o de uma criança, ok, né? Mas não quer dizer o quê, irmãos? Que isso não vai me levar ao quê? Adulto no entendimento. Vamos ler de novo, ó. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, se alguém falar assim, mas Jesus falou que quem não é como uma criança não entra no céu. Fala assim, que não é como uma criança de pureza, mas não de pequeneza. Porque aqui fala que tem que ser o quê? Adultos, crescer, amadurecer. Amém? Então, se dá para comparar com criança e menino, com criança ou menino, né? Ou adulto, então quer dizer que é o quê? Pode ser medido, né? Se tem a fé grande e a fé pequena, então a fé pode ser medida. E como é que você vai falar bonito agora, né? Dar uma análise quantitativa de algo que não pode ser medido. Então, se tem uma grande fé, tem uma fé pequena. Então, pode se medir. Se tem infância espiritual, é porque tem o quê? Maturidade espiritual. Então, pode ser medido e pode ser o quê? Alcançar. Então, Deus, eu quero ser adulto no entendimento, maduro, né? Maduro. Quero ser essa pessoa que cresce. Amém? Porque, irmãos, vamos, você estava em Coríntios? Vai um pouquinho para frente aí. Efésios capítulo 4. Pastor, o senhor falou que nós andamos na Bíblia. Amém. Então anota aí, amém? Efésios capítulo 4. Para que eu preciso crescer, irmãos? Para não ficar sendo levado em redor com distrações. Efésios capítulo 4. Nós vamos pegar aqui o trem andando, tá, irmãos? No versículo 13, amém? Efésios 4, versículo 13. Qual é o contexto aqui de Efésios 4? Que Deus colocou os dons na igreja, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, né? Para levar a igreja a um crescimento, amém? Até quando, pastor? Aí fala aqui, ó, Efésios 4, versículo de número 13. 13 fala assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ninguém chegou, né? E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Chegamos? Também não, né? À medida da estatura completa de Cristo. Chegamos à perfeição? À medida completa de Cristo? Não. Então falamos que os dons do ministério tem que cuidar do povo de Deus até o povo chegar à perfeição. Chegamos? Não. Então os dons ainda continuam o quê? Tendo que cuidar o quê? Do povo de... Volta a falar. A igreja é, irmãos, o que a igreja come. E quem dá comida é o pregador. Se o pregador na palavra vai ensinar sobre santidade, a igreja é santificada. Daqui a pouco nós vamos ver um versículo que fala sobre isso. Se o pastor prega na palavra sobre cura, as pessoas são curadas. Se o pastor prega na palavra sobre fidelidade, sobre perseverança, as pessoas vão ser aquilo que elas ouvem. As pessoas vão provar aquilo que elas... Então a gente não pode ficar só num foco. Tem que ser o quê? Uma comida ampla. Por quê, irmãos? Aí vem aqui o versículo 14, olha. Para que não sejamos mais
meninos inconstantes. Olha só, levados em roda por todo o vento de doutrina. Por quê, irmãos? Pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Por que eu preciso crescer, pastor? Não, né, irmãos? É uma coisa forte, mas para não ser criança. Levado o quê? Em vento. Quer ver, irmãos? Você bota lá uma criança numa sala cheia de brinquedo. Você fala para ela, dá 5 segundos para escolher um brinquedo só. Ela consegue? Ela pega um e pega o outro, deu. Eu quero. Não é verdade? Né? Leva a criança a brincar na pracinha, às vezes, depois de muito tempo, às vezes, sem sair de casa. Ela brinca um pouco no balanço, não sabe se vai na casinha, se brinca na areia, se vai lá, se não faz. Ela não sabe o que fazer. Não é verdade? Porque, irmãos, é criança, é distraída, né? Muita coisa chama atenção. Leva lá no shopping, né? Aqueles playgrounds lá de shopping, né? Ela não sabe se vai na piscina de bolinha, se joga lá no brinquedinho. Ela quer tudo. Às vezes o dinheiro do pai e da mãe não dá para tudo, né? Mas ela quer tudo, né? Vai lá na loja de brinquedo, ela pode escolher o brinquedo, ela quer a boneca, se for menina, né? Se for menino, um homenzinho, né? Ela quer a boneca, ou quer o boneco, se for homem, menino, né? E quer isso, aquilo outro, quer pegar, e daí que a Barbie tá 300 pila, ela quer, e não sei o que lá. Por quê, irmãos? Ela é distraída, ela é avoada. Quem já foi com uma criança no cinema, né, mas viu um filme de criança, sabe que chateação que é, né? Os pais, igual eu, né? Já viram o Frozen umas 55 vezes cada um, né? Coisa chata. Você vai lá, senta lá para ver o filme, né? É aquela conversaiada, é aquela. E dá. Você aproveita alguma coisa, moço? Nada. Mas você vai por causa da criança. O pai que nunca levou um filho no cinema tem que levar. Amém? Às vezes quando eu levo minhas filhas, né? Até aquele filme chato de menininha, já fui um monte de vezes com elas, mais com a Andriele, né? Assistir. Eu fico lá. Mas eu tô lá. Deus me deu menina, ele tem que me ensinar a tratar de menina. Eu fico lá. Não quero ver aquilo lá, mas, entendeu? Mas você está ali porque, irmãos, é chato, né? É aquela conversa. Agora você vai num filme mais de adulto, não? Esses são os mais educados que conversam. Mas eu fico mais, né? Porque a pessoa está ali para desfrutar daquele momento. Leva no circo, né? Meu Deus, entre os palhaços. Não é verdade? E passa as coisinhas com aquelas lanterninhas, né? E aqueles brinquedos que pulam e não sei o quê. A criança quer comprar tudo. Por quê, irmãos? Porque na mente dela, irmãos, tudo atrai. E ela se distrai. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Só que lá, né, irmãos, os brinquedos é para divertir. É arrancar o couro do pai e a mãe também um dia, né? Mas aqui, olha só, irmãos, pelo engano dos homens que com astúcia, engano frauduloso, aí a pessoa pula um pouco aqui, pula um pouco lá, pula um pouco aqui, pula um pouco lá, e vai para cá, vai para lá, e pula para cá, e pula para lá. A pessoa fica vislumbrada, mais agora em tempo de rede social, né? E já não mistura uma coisa com a outra, já faz uma salada de fruta, e meu Deus do céu. Isso, né, embora hoje tenha mídias sociais para fazer isso aí, naquele tempo já tinha pessoas enganadas no quê? Enganar as crianças. Então a palavra fala, pessoal, precisamos crescer para não ficar dando volta igual uma criança perdida, que tudo chama a atenção, né? Lá no shopping é para divertir, mas ali são homens fraudulosos. Então, aí vem o versículo 15 que fala o quê? Antes, seguindo a verdade, o quê? O que fala a palavra? Amor, o quê? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, seguindo a verdade em amor, nós vamos o que, irmãos? Vamos crescendo. O cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. E a igreja vai crescendo, então, vai saindo da infância,
Por isso que fala no versículo 13, né? Até chegar à estatura de varão perfeito. Pastor, mas nenhum de nós vai chegar à perfeição. Não vai. Mas não precisa ficar estacionado na vida também. Vamos o quê? Vamos crescer, né? A gente sabe que a perfeição completa é só na glória. Mas é bom nós ir para a glória, que, irmãos, o mais perto possível que da perfeição. Isso é para todos nós em nome de Jesus. Aí Deus fortalece a gente, né? A gente não fica mais andando de um lado para o outro. Às vezes aqueles problemas que antigamente nos tiravam o sono já não tiram mais para nós hoje. Às vezes aquela luta que já me tirava a paciência, até a comida, né? Às vezes eu falo, a Dani às vezes me escuta, né? Fala assim, coisa de criança, não dá bola. Coisa de criança, não dá bola, né? Mas não digo das minhas filhas, digo de alguns crentes mesmo da igreja, né? É criancice. Aí você depois começa a ver a pessoa se firmando, aí você começa a ver a pessoa buscando a Deus, não é verdade? Aí você começa a ver Jesus transformando o que é a vida da pessoa, amém? Porque ela está o quê? Ela está crescendo, ela não está mais menino, menina, criança em sentido espiritual, né? Ali o quê? De galho em galho. Ela se firma, glória a Deus. E é muito importante isso aí, irmãos. Deus quer contar com os firmes, né? E uma palavra conhecida, mas vamos lá. Primeira carta de Pedro, quase no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. A igreja é o que a igreja come, e quem dá a comida é o pastor. Por isso que o pregador tem que buscar estrutura, tem que se alimentar, tem que crescer. Criança não cuida de criança. Um cego não guia outro cego. 1 Pedro 2, bem conhecida essa palavra, irmãos. Claro que aqui eu estou resumindo, né? Porque eu tenho pouco horário, mano. Mas depois você pode ler com calma, buscar. Em nome de Jesus. Deus vai falar mais ainda com todos nós. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Está completando as mensagens anteriores que nós já ouvimos. Ó. 1 Pedro 2, versículo 1. Fala assim: deixando, pois, toda malícia, que é a maldade, amém? Lembra? Adultos no entendimento, mas criança na maldade, amém? Deixando, pois, toda malícia e todo engano, faz de conta, né? E fingimentos e invejas. Eu quero aquele brinquedo, tá mesmo, né? E todas as murmurações. Criança não murmura, irmãos? Quando é pequena, ela sabe falar? Fralda suja. Ela faz o quê? Ela está com cólica na barriga. Ela sabe falar cólica na barriga? Ela faz o quê? Quem não está me vendo ao vivo, não, mas me escuta a gravação. Esse louco está gritando aqui. Ô, irmão, eu prego assim. E está funcionando até hoje. Né? Né? Ali ela está ela está com fome. O que ela faz? Ela vai saber, bom, eu estou com fome, agora são 3 horas da manhã, papai e mamãe têm que trabalhar amanhã de manhã, então eu vou me pôr. Acorda, estou com fome. Aí nessa hora não tem o que o pai fazer, não, também? Vai a mãe. Porque, né? A não ser que seja mamadeira. Não é assim, mano. Depois vai crescendo. Ela tá cansadinha, dormiu pouco, né? Ela fica meio mal-humoradinha, qualquer coisa. Por quê, irmão? Ela não sabe expressar o que ela está sentindo. Ela murmura, ela reclama. Né? Às vezes você vai caminhar, eu quero colo. Calma, eu quero colo. Não é verdade? Depois ela começa a aprender a usar as palavras, a expressar. Né? Ela começa a conseguir demonstrar as emoções, sentimentos dela, na verdade? Mas o que, irmãos? A criança murmura. Né? Às vezes você vai ali e coloca, né? Olha, vou tomar Coca-Cola. Não quero. Né? Agora vai tomar só água. Eu quero a Coca. Não, mas tu já tomou um pouquinho. Criança tem um limite, não, também. Né? Eu quero batata frita. Não, vamos comer agora o feijão, arroz também. Eu quero sorvete. Ela murmura, reclama, né, moço? Por quê? Porque ela não tem estrutura emocional, ela está se desenvolvendo, não é verdade, moço?
Não é verdade? Então, aí ela vai crescendo, ela começa a entender, já começa a ficar mais consciente, o pai e a mãe já começam a conversar com mais paciência, amém? Depois de um certo tempo, né, irmãos, né, já vai portando uma maneira diferente, você dá certas tolerâncias, mas depois chega, depois espera que um crescimento no ser humano, um desenvolvimento normal, né, no ser humano, que ele vai crescendo. Lembra? Ninguém nasce para ser criança o resto da vida. Criança é uma fase. Todo mundo nasce para o dia ser o quê? Um adulto. Adão e Eva foram criados adultos já, não foram criados criança e cresceram no jardim. Amém? Nós viemos como criança, mas na verdade verdadeira, né? O Senhor Jesus era filho de Deus desde criança, mas só assumiu o chamado mesmo depois com 30 anos. Por quê, pastor? Porque Deus quis assim. Mas até aquele tempo, já vou adiantar a pregação, até o tempo ele fez o quê? Ele cresceu. Pregação da semana que vem. Então, deixa toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. 2. Desejai ardentemente, o que, irmãos? Como meninos novamente nascidos. Não fala como crianças, como gente que nasceu de novo. Como meninos novamente nascidos, o que? O leite racional, não falsificado, sem soda, sem algo oxidado, né? Para que por ele, pelo quê? Pelo leite, para que por ele vades crescendo. Então, o que vai me dar, irmãos? É o leite espiritual, né? Ele vai me dar o quê? O crescimento. E depois esse leite vai tornar-se o quê? O que nós vimos em Hebreus, o alimento sólido. É a mesma Bíblia, mas a profundidade com que você vai a ela é maior ou menor. Às vezes você vê até pregação, tem pregação e pregação. Às vezes se ouve o texto, aquele texto ralinho, agora o seu segundo, que palavra. É porque o outro foi mais aprofundado. E isso é busca. Não tem o que fazer. Não tem transferência de entendimento. Tem busca. Né? Aí você vai ouvir aquela palavra e fazer, nossa, que bênção. Mas por quê? Foi mais o quê? Profundo. Amém? Então você começa a crescer. Então o que é o alimento, pastor, que eu preciso? É o alimento da palavra de Deus. Não precisa você abrir, né? Mas se referindo à Santa Ceia, lá Jesus fala em João 6 que a comida e a bebida que ele dá o quê? É o corpo e o sangue dele. Isso nos faz o quê? Crescer. Eu falava, né? Já preguei isso há muito tempo. Até o pastor Vitor já falou numa live essa pregação minha, né? Eu falava assim, qual o jejum que fortalece a carne? Não, pastor, o jejum é para quebrar a carne. Mas tem um jejum que fortalece a carne. Qual é? O jejum da palavra de Deus. Se a coisa natural quebra a carne natural, a coisa espiritual, ela vai o quê? Vai fortalecer a minha carne. Então, qual é o jejum que fortalece a carne? É o jejum da palavra de Deus. E a primeira parte, irmãos, do pastor, o que é apacentar? Jesus falou para João lá em capítulo 21, né? 20. O que é apacentarmos? É cuidar. Não é. Se você vai pegar o Antigo Testamento, a mesma palavra para pastor e pasto é a mesma palavra. A tarefa principal do pastor é dar comida. Se você vai pegar o Salmo 23, o tão famoso, o que o Davi fala, irmãos? Ele fala de proteção, tal, mas o primeiro de tudo, o que ele fala do pastor? A água tranquila e ao pasto verde, gente. Apacentarmos, a prioridade é alimentar. É claro que depois vai cuidar, amém? Mas se você não dá comida para a ovelha, ela fica desnutrida, vai cuidar o quê? Os ossos? Se você não dá água para a ovelha, né? E ela fica desidratada, vai cuidar o quê? O lobo vai assim, meu Deus, está transparente nas costelinhas, eu não quero. Não é verdade? É verdade. Se você não alimenta uma criança, ela fica doente. Não é verdade? Criança saudável, irmãos, com as suas devidas precauções. Claro, irmãos, criança saudável o quê, irmãos? Vai para um lado, vai para o outro. Pai e a mãe não vê a hora que começa a caminhar. Depois começa a caminhar, não tem mais paz.
E fica preocupado se estiver em silêncio. Ah, vai que está aprontando alguma coisa. Chega lá, virou toda a margarina, já passou na cara, tá colocando fogo em cima da cama. Ai, que horror, pastor. O filho da Dona Hilda fazia isso, desaparecia, estava mexendo com fogo. Amém? Que silêncio é esse? Vai lá. É o Moisésinho colocando fogo em cima da cama. Houve um estouro. Que isso? Nada, o Moisésinho pondo em cima do sofá com o revólver do pai. Ah, que idiota. Meu Deus do céu. Tá lá as crianças vomitando. Que isso? Nada. O Moisésinho que viu o veneno lá e deu pra maninha, então lá e tava morrendo envenenado. Amarrado, pastor. Por isso que Deus abençoe a Dona Hilda, tá? Porque o Moisésinho. Então, misericórdia, Jesus amado. Eu sou de Jesus, né, mas também. Mas, enfim, mas tem saúde. Não, é alimentar. É isso que a palavra está falando, irmãos, né? Vai o quê? Vai crescendo. Então, a tarefa do pastor principal é dar alimento. Claro que ele vai apacentar a ovelha, vai tratar, vai cuidar, óbvio. Mas a palavra pastor, irmãos, e pasto é a mesma, é dar comida. E no Novo Testamento que é a mesma, é alimentar. Aí você vai o quê? Você vai o quê? Crescendo. Glória a Deus. Vamos terminar? 2 Timóteo, capítulo 3. Aí, pastor, o senhor está indo muito na Bíblia. Depois eu pego lá um todinho, quick, uma bolachinha, passo tempo para você, tá bom? Deixa ser criança, irmão. Vamos ouvir a palavra. 2 Timóteo, capítulo 3. Bem conhecido. Então, a palavra de Deus, irmãos, é o leite que vai te dar o quê? O crescimento. Pastor, mas tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo. Bom, tem muita coisa na Bíblia que nem os maiores teólogos não entendem. Fica tranquilo. Só cresce. Amém? Só cresce. Né? Só cresce. Eu ouvia muito isso da minha mãe. Moisés, cresça logo, que eu preciso de um homem em casa. Né? Então, quando você cresce, você para de dar trabalho. Você começa a ajudar. 2 Timóteo 3. Bem conhecida essa palavra, irmãos. Então, é o alimento, por isso que é que nós vamos crescendo cada vez mais. Só cresce. Ô, pastor, estou com 50 anos com Jesus, tem muita coisa que eu não sei. Mas também tem muita coisa que você já sabe. Vai crescendo, vai dividindo, vai sendo bênção de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ah, mas eu não consigo, às vezes, falar dessa maneira como o pregador fala. Não, o pregador tem um chamado para pregar, mas do teu jeito Deus pode usar você. Só não pode falar o quê? Estacionado. Você pediu para os obreiros. Unção é para trabalhar, meu irmão. Unção é para quem trabalha. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos pegar aqui o versículo 13, para nós já né, preparar aqui a Santa Ceia. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 13, fala assim, ó. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece, ou seja constante, não menino inconstante, mas constante, permanece. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Né? 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Aqui era o Timóteo, que desde novinho, a mãe dele, né? A mãe Eunice e a avó Lloyd, né? Cuidavam dele, ensinaram a palavra de Deus, né? Mas para nós solicitar a palavra, eu vou colocar no sentido espiritual, né? Permanece no que tu foi inteirado. Desde a tua meninice você sabe o que é as sagradas letras, né? Que pode te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, por isso que a igreja é o que a igreja come. E quem dá a comida é o pregador. Pregador ralinho, igreja fraca. Pregador carnal, igreja carnal. Pregador
pregador mais ou menos, igrejinha mais ou menos, povinho mais ou menos. Agora, quando ele começa a dar a palavra de Deus, dá o mamar para os cordeirinhos e dá o pasto para as ovelhas, a igreja cresce, começa a ganhar almas para Jesus, começa a ser uma bênção, o povo começa a amadurecer, tomar posse da bênção, Jesus começa a dar testemunhos. É isso, irmãos. É a palavra, né? E aí, porque fala aqui no 16, todo mundo conhece. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê, irmãos? Ensinar, amém? Ninguém de nós sabe tudo, então nós temos que ser o quê? Ensinados, amém? E onde é que nós temos ensinamento? Na escritura que é proveitosa. Para que mais? Redarguir. Redarguir é encorajar, repreender, amém? Às vezes você vem na igreja e leva nos dedos. Que bom, porque o pai repreende o filho que ama. Quem corrige mais é sinal que é mais pai. Porque que filho há quem o pai não é? Ah, porque você é amado de Deus. Irmão, até o pecador é amado por Deus. E não vem dizer que ele vai entrar no céu. O que o pai falava de Jesus? Esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Não é ser só amado de Deus, tem que dar prazer para... Porque amar, Deus ama até o pecador. E ele vai entrar no céu? Ninguém entra no céu sendo só amado por Deus. A pessoa entra no céu quando é amado e aprende a amar a Deus. Então a pessoa começa a aprender, né? O que mais? Para corrigir, irmãos. Fazer uma correção, aí você bota aparelho nos dentes, né? Aí com o tempo fica um sorrisão bonito, dói, ajusta. Eu nunca passei por isso e nem quero passar, né? Mas não estou zumbando de quem passa. Vai lá e puxa para cá, e dói, e fica ruim, às vezes corta a boca. Achei que o negócio, não estou zombando, né? E aí depois, quando vai ter que botar outro, fica aquela coisa lá, depois fica bonito. Hoje tem até colorido, né? Mas fica lá, né? Sorriso bonito. É aquela, que nem os dentistas falam, né? Dói, mas o quê? Coloca tudo no lugar. Então, assim também, o que, irmãos? É a correção. Vai doer, mas vai colocar tudo no lugar. E mais? E para instruir em justiça. O que é instruir, irmãos? É pegar e fazer a pessoa começar a andar pelas próprias pernas. É igual uma criança. Quem é que teve filho, né? Lembra como você pegava no colo? Ah, pastor, que coisa, aquela coisa. Ah, né? Aquelas bochechinhas, eu vou morder. A gente fica todo bobalhãozão, né? O bobalhãozão, né? Mas e aí, irmãos? Ah, pastor, eu tenho saudade. Eu não tenho saudade, irmãos, do tempo que eu pegava minhas filhas no colo, pequenininhas. Eu tenho boas lembranças. Saudade eu não tenho. Porque saudade você diz, eu quero voltar àquilo lá. Eu não quero, irmãos. Eu quero ver minhas filhas com saúde, correndo, para um lado, para o outro, crescendo perfeitamente. Eu não tenho saudade. Saudade é que você quer voltar. Eu tenho boas lembranças, né? Você tem que ter boa lembrança, porque, irmãos, aí você vê, não que depois não vai ter que ser educado, ensinado, mas que prazer ver uma criança correndo, não, também? Depois vira um adulto, não é verdade? Isso é instruir, isso é você ensinar, né? Você ajudou a pessoa que a começar a caminhar aqui com as próprias, nunca não vai ter um apoio, oração, uma intercessão, cuidado, mas a pessoa já consegue o quê? Andar. Isso para mim é instruir, não é verdade? Porque você ficaria mais triste em ter que carregar o teu filho a resto da vida no colo, que tristeza às vezes para um pai ou mãe que tem um filho com um problema, né? Mas que tristeza, né? Daí tudo para não ter que segurar no colo. Então a gente tem que cuidar. Ah, que saudade quando meus filhos eram pequenos. Não tem que ter saudade. Você tem que ter gratidão, boas lembranças. Porque a vida é o quê, irmãos? A vida é assim. Se você vai parar para ver, a Bíblia, Adão e Eva, o que, irmãos? Começaram só os dois no paraíso. Né? E depois vieram os filhos. E depois o que, irmãos? A multidão cresceu, né? Mas o normal de um casal, irmãos, é começar sozinho, vem os filhos, e depois qual é o normal? Ficar os dois sozinhos em casa. A não ser que os filhos morem perto, né? Mas quando ficar o filho o quê sozinho, hein? Porque um filho vai para outra cidade, um casa, um começa a trabalhar, depois vem os netos, enche a casa, diz que pai e mãe é pai e mãe duas vezes, não?
na verdade? Enche a casa, na verdade? Então não fica amarrando, deixa a pessoa crescer. A vida é assim, em nome de Jesus, amém? É o decorrer natural da vida. Triste é a pessoa que tem uma pessoa com deficiência em casa, que não sai, não se locomove. É triste. Então dê glória a Deus pelo filho ser perfeito e vai andar. Isso é o que, irmãos? Biblicamente falando o que? Isso é instruir em justiça. Você vai dar ali para dar o apoio, o conselho, o amor, com certeza, né? Não consegue, às vezes, mais, né? Eu não consigo pegar a minha Andrei no colo. Não consigo pegar. A Esther, mais ou menos, eu consigo, mas eu fico louco de lembranças boas, né? E quando eu pegava aquela coisinha e botava aqui, parecia um plugzinho, ela era, babava aqui. Mas hoje não dá mais. Está crescendo, está com 13 aninhos. A vida é assim. Então, isso que, irmãos, é o amadurecimento. Então, como é que a pessoa é ensinada, encorajada, corrigida? Como é que ela cresce, ela começa a andar com as próprias pernas? Através da Escritura. Para quê? Para terminar aqui, 17. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Amém? Então, aí a pessoa vai crescer para toda boa obra. Às vezes vai ter áreas da nossa vida que nós já estamos mais adultos, mais maduros. Vai ter outro que a gente vai tomar um beiçudinho, mas me contrair, ó. Às vezes eu brinco, não, mano, tem pessoa que se o pastor pregar sobre o céu é capaz de ir para o inferno, só para contrariar. Se o pastor falar aqui sobre beterraba, é capaz de se vestir de beterraba, gravar vídeo e foto a semana inteira comendo e bebendo beterraba. Vai tomar banho. Inferno habita o coração numa coisa dessa. Está errado, moço. Temos que crescer para a glória de Deus. Para pregar a palavra de Deus. Ah, mas o meu vizinho da outra igreja vem brigar comigo. Se ele tem tempo para vir brigar contigo, o problema é teu, é dele, não é teu. Ó, meu amigo, eu não tenho tempo para brigar sobre igreja. Deixa eu pregar aqui as criaturas que Deus vai mandar. Amém, acabou. Amém? Ficam com brigaiado. Às vezes tem crente que fica de beijo com crente por causa de time de futebol. Debochou do meu time. Deixa. Né? Então tem que crescer para toda a boa obra. Para aquilo que Deus quer usar a gente em nome de Jesus. Lembra? Até Jesus de Nazaré teve que crescer para ser usado pelo Pai. Mas ele era o filho de Deus com 5 anos, com 4. Ele sempre foi filho de Deus. Mas ele não foi usado na obra de Deus. Nos negócios do Pai. Até o quê? Até os 30 anos. Ali, então, ele começou. Por que não começou com 20, com 18, com 15? Samuel com criança? Não sei. Eu sei que ele começou com 30. Amém? Então não é que você vai ter que chegar até os 30 anos, né? Ou você já passou, não. Mas tipo assim, ó, espiritualmente falando. Até Jesus temos o tempo de... Jesus como ser humano, né? Teve tempo de crescimento, de amadurecimento. Mas depois foi bênção do Senhor. Amém? Então pega essa palavra aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você de casa, em nome